Tá valendo? Não tem um negócio que tem que dar uma palma assim pra... Tem esse negócio, não tinha? Acabei de dar, agora tá valendo. Você sabia que parte da Bíblia foi escrita dentro de uma prisão? Olá, eu sou o Renner e seja muito bem-vindo ao Cresce em 10 Minutos. Solta a vinheta, editor. Pois então, meu irmão, seja muito bem-vindo novamente aí ao Cresce em 10 Minutos. E respondendo à pergunta que a gente fez logo no início do vídeo, sim, boa parte do Novo Testamento foi escrita com seu autor preso. E que autor era esse? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento. O Novo Testamento é composto por 27 livros e o apóstolo Paulo escreveu 13. Desses 13, 4 ele estava preso quando ele escreveu. Ou seja, um terço. Um terço daquilo que o apóstolo Paulo deixou registrado no Novo Testamento foi enquanto ele estava na prisão. Isso é um grande ensinamento para a gente, porque isso mostra que as circunstâncias não podem definir aquilo que Deus faz em nossas vidas, muito pelo contrário. Não importa o momento que você está vivendo, a situação que você está, Deus ele está sempre com você. E essas cartas que ele escreveu foram 4 cartas. Ele escreveu Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. E no vídeo de hoje a gente vai começar falando a epístola que ele escreveu aos Filipenses. E eu sempre gosto de dizer na Escola Bíblica Dominical, se você não vem na Escola Bíblica Dominical, você tem um problema sério. Mas o que eu sempre gosto de dizer na Escola Bíblica Dominical é o seguinte, que sempre que a gente vai ler um texto, a gente tem que entender o contexto onde aquilo foi inserido. E a igreja de Efésios, ela tem esse nome obviamente porque ela estava na cidade de Éfeso, assim como Colossenses estava na cidade de Colosso e assim por diante. E a igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo havia passado por essa igreja. O apóstolo Paulo ficou basicamente por 3 anos ali pastoreando. Inicialmente ele passou por um curto espaço de tempo, deixou 2 irmãos lá, saiu, depois voltou e ficou por aproximadamente 3 anos naquela cidade. E durante esse período que ele ficou nessa cidade, o evangelho cresceu muito. E a gente sabe que sempre que o evangelho cresce, isso pode gerar mudanças, isso tem que gerar mudanças na estrutura daquela sociedade. Talvez você se lembre quando você estava na escola, a tia Lala te falou sobre as 7 maravilhas do mundo antigo. E quando ela falou das 7 maravilhas do mundo antigo, ela falou de uma que era chamada de o Templo de Diana. Esse templo estava situado na cidade de Éfeso. Ou seja, a cidade de Éfeso é uma cidade extremamente influenciada pela idolatria, pelo paganismo. O templo de Diana estava lá situado. Agora você imagina uma cidade que abriga um templo grande, famoso, importante. Obviamente, boa parte da economia daquela cidade, como acontece no mundo hoje, se você for em Roma por conta do Vaticano, ou se você for em Fátima, se você for em Aparecida aqui no Brasil, boa parte da economia dessas cidades acaba sendo influenciada por conta daquele templo. Isso não foi diferente na cidade de Éfeso. Éfeso era influenciada pelo paganismo, pelo templo de Diana. E chegou um momento que os homens que viviam e oferiam lucros pela venda dos ídolos acabaram se levantando contra a igreja ali, porque estava afetando o lucro. O evangelho cresceu de maneira assombrosa. A tal ponto de Atos, a palavra de Deus nos dizer que toda a Ásia ficou sabendo acerca de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo acabou saindo de Éfeso, posteriormente ele foi preso e enviado a Roma. E lá de Roma ele escreveu algumas cartas, entre elas essa carta aos irmãos da igreja de Efésios. E dentro dessa carta, a gente pode subdividi-la em 2 grandes grupos, que não é a nossa intenção hoje, mas só para você saber. 2 grandes grupos. O tema da carta é acerca da igreja. O primeiro grupo é a chamada da igreja, o segundo grupo é acerca da conduta da igreja. Na chamada da igreja, no capítulo 1 ele fala acerca das suas bênçãos, no capítulo 2 a sua edificação, no capítulo 3 a sua revelação, no capítulo 4, já falando da conduta da igreja, ele fala do andar em cooperação, capítulo 4 até parte do 5º, do andar em santificação, do 5º até parte do 6º, andar em submissão, e a parte final do capítulo 6 ele fala do andar em proteção. Mas eu estou dizendo isso porque eu quero focar no capítulo 2 dessa epístola. O capítulo 2 ele vem falando da edificação da igreja.
Haja vista que ele estava numa prisão, mandando uma carta para uma igreja. O apóstolo Paulo estava preso, mandando uma carta para uma igreja. E aí nesse capítulo, talvez tenha um dos versículos mais famosos. No verso 8, a palavra de Deus diz o seguinte: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Isso é um texto basilar acerca do nosso entendimento acerca de salvação, que esta se dá pela graça. Mas mais adiante, que é onde nós queremos agora passar um tempinho com vocês aí, olha só o que diz a palavra de Deus, logo no verso 12 do capítulo 2. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Olha só o que o apóstolo Paulo está nos ensinando, deixando para a igreja. Porque o apóstolo Paulo estava no final do seu ministério. Geralmente, quando a gente chega na parte final da nossa vida, do nosso ministério, a gente começa a soltar o maior tutano. Aqui não foi diferente. Imagina você, um jovem que está estudando para um cursinho, para concurso ou vestibular, chega aquela parte final do cursinho, o professor começa a jogar as principais dicas. E aqui o apóstolo Paulo começou a lançar pela igreja: olha, isso aqui você não pode se esquecer. E isso é importante para a gente. Isso você também não pode se esquecer. Ele diz que existia um muro que separava e existiam dois povos. A pergunta é: que muro é esse? Que povos são esses? De um lado nós temos os judeus, do outro lado nós temos os gentios, eu e você, aqueles que não somos judeus por sangue. E nós estávamos separados. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo um paralelo com a velha aliança, lá no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo está falando do tabernáculo que Moisés ergueu no deserto. Moisés ergueu esse tabernáculo que tinha basicamente 3 áreas. Vamos simplificar muito aqui, porque se a gente for entrar no tabernáculo, não será crescer em 10 minutos. Vai ter que ser crescer em algumas horas. E como o objetivo é crescer em 10 minutos e tem um relógio ali, eu preciso ser rápido. Então, as 3 grandes partes eram o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Para você gravar fácil na sua mente, para entrar no átrio tinha que ser judeu. Para entrar no santo lugar tinha que ser sacerdote, e para entrar no santo dos santos tinha que ser sumo sacerdote. Aí, veja só, a gente já cai na primeira barreira. A primeira barreira já derrubava a gente, porque a gente não é judeu, pelo menos eu não sou. Talvez se você é judeu, essa barreira não te derrubava, mas a minha essa barreira derrubava. Mas Jesus, no seu sacrifício, na cruz do Calvário, derrubou. E nós que estávamos longe, eu e você, agora temos acesso. E é interessante porque, além disso, olha o que a palavra de Deus, olha como que a palavra de Deus se completa. Agora nós vamos fazer uma viagem até o Evangelho de Mateus. Mateus 27, verso 51. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Ou seja, além do muro que nos separava do átrio, ou seja, o judeu, o véu que separava onde só o sumo sacerdote também caiu. E nós temos livre acesso, não apenas ao átrio, não apenas ao santo lugar, mas ao santo dos santos. Eu e você, porque nós somos igreja. E isso tem que nos motivar. Talvez vocês perguntem: nossa, como é que o apóstolo Paulo conseguiu ficar motivado dentro de uma prisão? Escreveu 4 cartas por isso, porque ele tinha entendido isso que ele está nos ensinando. Porque agora eu e você temos livre acesso. Olha o que o apóstolo Pedro nos diz em 1 Pedro 2, verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, eu e você agora oferecemos sacrifícios espirituais, não mais sangue de animal como era na velha aliança, mas sacrifícios espirituais, porque eu e você temos livre acesso ao Pai. Não existe prisão que nos prenda. Por isso o apóstolo Paulo, na verdade, apesar de eu ter dito no início do vídeo que ele estava preso, ele nunca esteve tão livre, porque a palavra de Deus nos liberta. Libertou a mim e libertou a você. Curta esse vídeo, compartilhe, espalhe isso nas redes sociais, no seu WhatsApp e até a próxima semana. Fui!